Glória a Deus, vamos ler Provérbios, capítulo 25. Nós vamos falar sobre a sabedoria de Deus em Provérbios 25. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata a escória e sairá vaso para ourives. Tira o perverso da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. A respeito dos que os teus olhos viram, não te apresses a litigiar, pois ao fim que farás, quando o teu próximo te puser em apuros, pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir e não te apegue a tua infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frescor da neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. A longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga ossos. Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venha vomitá-lo. Não seja frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Maçã, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sob feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. O vento norte traz chuva, e a língua fingida o rosto irado. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com uma mulher rixosa na mesma casa. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios capítulo 25 fala da sabedoria de Deus em muitos aspectos, mas de uma maneira didática nós destacamos um princípio em cada provérbio, e nós queremos destacar que a sabedoria de Deus nos purifica. A sabedoria de Deus, ela é pura. Em Tiago 3,17, falando sobre a diferença da sabedoria do alto, ou seja, a sabedoria de Deus, para a sabedoria humana, terrena, às vezes uma esperteza carnal. Tiago 3,17 diz que o primeiro aspecto da sabedoria de Deus é que ela é pura. A sabedoria de Deus é pura. Andar então na sabedoria de Deus é entrar num processo de purificação constante. A sabedoria então, ela não me faz me sentir superior e nem já detentor de uma capacidade, de um saber, de forma que eu não precise aprender sempre, ser purificado, ser limpo, ser tratado por Deus. Porque Deus não quer apenas nos usar, Deus quer nos aprovar. E para nos aprovar, Ele vai nos purificando em processos às vezes dolorosos. Geralmente, provações são oportunidades para que a gente saia mais puro. A Bíblia compara muito provação com fornalha. Há vários textos da Bíblia que falam: eu provei vocês na fornalha da aflição. Deus, Ele é um ourives, comparado muitas vezes na Bíblia como aquele que purifica o ouro, purifica a prata. Por mais que sejamos ouro ou prata, a Bíblia diz que Deus vai purificar, tirar a escória, para a gente ficar mais limpo. E Ele usa processos, às vezes, de dor, de sofrimento, provações, desertos. Deus usa.
para purificar o nosso coração. Interessante, Daniel capítulo 1, 2, a gente percebe ali Daniel e seus amigos num contexto ímpio, pagão, que era a Babilônia. Sai um decreto, né, do rei: quem não se prostrasse diante daquela imagem que ele fez seria jogado na fornalha. E é interessante que quando vão consultar os 3 amigos de Daniel, eles falam assim, sobre isso nós não precisamos responder. Eles são convictos de que eles não se dobrariam diante do sistema, da idolatria daquele sistema babilônico, que hoje nós lutamos. A Babilônia, lá em Apocalipse, mostra um sistema onde Deus não é prioridade, onde as pessoas vivem para si mesmos. E é interessante que eles são jogados na fornalha, e para não bastar uma fornalha que já queimasse, diz que foi aumentado 7 vezes mais. E eles foram lançados ali, mas a Bíblia diz que ao olhar depois viram que não tinham 3 amarrados, tinham 4 homens andando. Tinham 4 homens andando na fornalha, andando. Ou seja, Deus vai permitir fornalhas para queimar amarras na nossa vida, e elas não vão impedir a gente de continuar caminhando, fazendo a vontade de Deus. E quando eles saem da fornalha, eles saem sem cheiro de fumaça. Você sai dessas fornalhas sem consequências na tua vida. Deus tira todos os traumas, as marcas, e você sai livre. Processo de purificação, a sabedoria de Deus vai nos levar a nos purificar cada dia mais. Eu quero colocar pelo menos 5 áreas da nossa vida que Deus quer purificar, que a sabedoria de Deus purifica. Primeiro, a sabedoria de Deus purifica os meus desejos, as minhas vontades. O versículo 6 diz: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes. Versículo 7, é melhor que te digam sobe para aqui, do que você ser humilhado. O desejo às vezes de status, de querer estar em lugares altos, de querer estar com os amigos mais famosos, ou pessoas que nos deem algum tipo de privilégios, às vezes até de favores, às vezes até de recompensas financeiras. Nós precisamos purificar nossos desejos, nós precisamos purificar nossas ambições. O versículo 16 diz: achaste mel, come apenas o que basta. Purificar os nossos desejos, nossos impulsos da alma, que às vezes até a gente diz, é de Deus, essa oportunidade. Nós precisamos pedir a Deus: Deus, purifica os meus desejos, purifica o meu coração. Em segundo lugar, a sabedoria vai purificar os nossos lábios, como o Provérbios todo fala sobre isso. O versículo 9 diz: pleiteia a tua causa diretamente com o próximo, não descubras o segredo de outrem. O 10 também: para que não te vitupere aquele que te ouvir, não se apague a tua infâmia. O versículo 11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Amado, a nossa palavra, nossa boca, os nossos lábios precisam estar sendo purificados constantemente, para que a gente não fale palavra desnecessária, ou às vezes uma palavra certa na hora errada. Nós precisamos pedir a Deus: Deus, toca os meus lábios, como o Senhor tocou Isaías, e purificou os lábios dele. Sabe, amado, nós falamos muitas coisas desnecessárias, fazemos comentários impróprios, comentamos acerca da vida alheia. A Bíblia diz: fale diretamente com as pessoas. O verso 13 também vai falar: como o frescor da neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel. Sabe, a palavra verdadeira, com a motivação certa, na hora certa, ela é maravilhosa, é muito preciosa, como esse frescor. É muito interessante, o versículo 17 também, ou melhor, o versículo, não o 17 ainda, mas o versículo 14: como nuvens e ventos que não trazem chuva, é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Pessoas que ficam falando muito sobre si, pessoas que ficam se exaltando, tentando passar uma aparência para as pessoas. Nós precisamos que Deus purifique nossos lábios, purifique, toque com brasa viva, purifique as nossas conversas. Tem outro texto que fala disso de maneira muito interessante, o versículo que fala que quando o mensageiro fiel, né? O mensageiro fiel, ele é como esse frescor, como que nos abençoa, quando vem uma palavra preciosa ao nosso coração, às vezes vindo de longe. Quando você recebe uma boa notícia, como é bom transmitir boas notícias. Versículo 25: como uma água fria para o sedento, são as boas novas vindas de um país remoto. Sabe, ser transmissores de coisas boas e não ser multiplicadores de notícias más e ruins. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, que Deus toque os nossos lábios.
A Bíblia fala aí até sobre essa convivência no lar, a mulher rixosa, né? Morar com ela, no versículo 24, diz que é terrível. É melhor morar no canto do eirado. E aí não é só a mulher, mas o homem também, quando dentro de casa as nossas conversas são sempre negativas, murmuração. Nós precisamos pensar antes de falar, refletir, orar acerca daquilo, saber a hora certa que Deus purifique os nossos lábios. Em terceiro lugar, a sabedoria também vai purificar as nossas reações. Como reagimos às circunstâncias e adversidades. O verso 15 fala: a longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga ossos. Nós precisamos aprender praticar a longanimidade, essa paciência, saber reagir a situações inesperadas. Nós não sabemos o que vamos enfrentar hoje, nessa semana que iniciou ontem, mas nós precisamos pedir a Deus sabedoria para não reagir conforme o que fazem conosco, mas reagir debaixo da graça de Deus, debaixo da sabedoria de Deus, ser longânimo. A palavra aí diz: a língua branda esmaga ossos. Você não precisa falar ou gritar para se impor. A palavra branda, ela traz muito mais graça, favor, resolução do que uma palavra dita na ira, e nós precisamos pedir a Deus sabedoria para reagir melhor. Por mais difícil que seja a situação que você enfrenta, e às vezes tem situações que são cíclicas, nós enfrentamos semanalmente situações difíceis, nós podemos reagir diferente. Essa é a verdade de Deus que precisa estar em nosso coração. Você pode reagir diferente às circunstâncias que se repetem na tua vida. Como Ana, em 1 Samuel capítulo 1, ela ia para o templo e ela vivia ferida e irada, porque o marido dela tinha uma outra esposa que provocava a sua ira, ela não podia ter filhos, uma frustração que tirava a sua paz, mas em 1 Samuel capítulo 1 diz que até que ela entrou no altar do Senhor, chorou, derramou sua alma, e diz que ela levantou ali, o semblante dela já não era mais o mesmo, e ela foi se alimentar. Amado, existe uma vitória que você alcança entrando no lugar secreto e deixando no altar tudo aquilo que está te afligindo. E você vai reagir melhor às circunstâncias da vida, com paz, com graça. Nós nos entristecemos com situações, mas nós não vamos ser abatidos e dominados pela tristeza. E terceiro, em quarto lugar, a sabedoria de Deus também vai purificar as nossas alianças, os nossos relacionamentos. É muito interessante o versículo 19, que diz aí que como dente quebrado e pé sem firmeza é a confiança no desleal no tempo da angústia. Amado, nós precisamos ser mais leais às nossas amizades. Nós precisamos ser pessoas que as pessoas podem confiar, não é só contar, porque às vezes tem pessoas que dizem: olha, conta comigo, tal, mas elas traem a amizade constantemente, com comentários malignos, maldosos, com indiretas que minam relacionamentos. Amado, nós precisamos ser leais, pedir a Deus para purificar a maneira que a gente constrói alianças, constrói amizades, constrói relacionamentos, sabe, sem minar as pessoas, sem difamar as pessoas, sem realçar os defeitos quando alguém vem nos contar algo acerca de um amigo ou de alguém, a gente ficar insistindo ou falando mais um defeito. Nós precisamos pedir a Deus para purificar nossas alianças, nossas amizades, sermos pessoas mais leais, com mais sabedoria, com menos maldade, malícia, porque às vezes nossos comentários são maliciosos, mesmo com pessoas que são amigos nossos. Às vezes a gente vive uma competição velada entre nossos amigos, e a gente quer que o amigo até seja abençoado, mas que não seja mais do que a gente. Então, para poder diminuir essa competição, a gente sempre está criticando, minando. Nós precisamos ser pessoas purificadas em nossas alianças. E em quinto e último lugar, talvez, lógico, seja o centro de tudo isso, nós precisamos pedir que a sabedoria de Deus purifique o nosso coração. O versículo 21 diz: no versículo 20 e 21 vai falar sobre alguns tipos de relacionamentos, mas o 21 fala: se o que te aborrece tiver fome, dá pão para comer. Se ele tiver sede, dá água para beber. Ou seja, o que o Senhor está falando aqui é que o nosso coração precisa estar sendo purificado para que a gente possa abençoar aqueles que talvez nos feriram, servir aqueles que talvez não nos serviram. Então o texto está dizendo: se aquele que te aborrece, te fere, está passando uma necessidade, o abençoe.
E não de maneira para humilhá-lo, mas para poder mostrar que o teu coração está sendo purificado, seu coração está limpo em relação ao que aquela pessoa fez para com você. Então aqui é você dar amor para quem não te deu. E Jesus cita esse provérbio, esse capítulo 25, Jesus cita em alguns ensinamentos dele. Nós não podemos tratar as pessoas como elas nos tratam. Nós amamos não pelo que a pessoa é, nós amamos pelo que nós somos. Nós somos filhos amados de Deus e o amor de Cristo está em nós. Quem ama a Deus de verdade vai amar o próximo. E esse próximo inclui os nossos inimigos. Então aqui o texto está mostrando que Deus vai purificar o nosso coração, nos ensinando a perdoar. O perdão que é uma chave espiritual para uma vida curada, né? Isso aí fala de perdão e de ser humilde, purificar o nosso coração para que a gente seja humilde. Versículo 27, procurar a própria honra não é honra, nós precisamos procurar a honra do Senhor, glorificar o nome do Senhor e não se exaltar, purificação do nosso coração. Amado, nós precisamos pedir isso constantemente ao Senhor, que Deus purifique as nossas motivações mais profundas, em tudo, até o orar, até o servir ao Senhor, até em fazer boas obras, precisamos pedir a Deus. A sabedoria de Deus, então, do alto, ela vai nos purificar. E nesses dias que nós vivemos os dias de Apocalipse capítulo 21. O sujo está se sujando mais. As pessoas estão multiplicando a iniquidade. Isso já está acontecendo. Todos sabem disso. Todos percebem isso. Até os ímpios percebem que o rumo do mundo está debaixo de uma avalanche espiritual de iniquidade, de um grande rio de águas poluídas invadindo os sistemas, as mentes, os corações, as escolas, a mídia. Há uma lama espiritual que já está sendo derramada. Como sobreviver a tudo isso? Apocalipse 21. O sujo vai se sujar mais, mas o santo vai se santificar mais. Isso não é alegoria, isso é uma revelação que Jesus está nos dando, dizendo que quanto pior fica a terra, os filhos de Deus vão buscar mais a face dele, vão se encher mais do Espírito Santo, vão buscar mergulhar mais profundamente nas águas do Espírito para serem mais santos. A sabedoria de Deus vai nos purificar, vai purificar os nossos olhos, o nosso coração, nossas conversas, nossas amizades, porque, amado, Deus é santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã e nos dê um coração cheio desse temor da sabedoria de Deus para sermos puros, em nome de Jesus. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quanto mais pureza no coração, mais revelação da glória de Deus. Deus nos abençoe.